com toda a humildade do mundo aqui, mas todas as vezes que eu tentei ouvir as pessoas que teoricamente tinham muito mais sabedoria do que eu no mercado tradicional, foi um erro seguir elas. Uma coisa que eu queria perguntar, porque a gente foi para um caminho aqui, aí eu vou voltar. A gente estava falando dos modelos e modelos preditivos de preço para tentar determinar um preço, e aqui, obviamente, vocês trouxeram modelos que a gente gosta, que pode fazer sentido. Só que o que eu queria perguntar, quando a gente vai ouvir críticos do Bitcoin, eu sempre ouvi críticos do Bitcoin, mas com pouco fundamento técnico. Ah, por que você não acredita no Bitcoin? Ah, porque não tem valor, porque não paga, não tem fluxo de caixa. Tem lastro. Porque disso, não tem lastro. Gosto. Então, assim, o cara que já entende mais do Bitcoin, ele consegue rebater isso de diversas maneiras. Agora eu queria perguntar se existe um cara bom, existe um cara técnico com uma tese foda de que, cara, o Bitcoin, cara, não vai dar bom por conta disso daqui, e essa tese fez até vocês, no mínimo, pensarem sobre o assunto e falar, porra... Óbvio, não dizendo que vocês acreditam, que se não acreditassem, não estariam montado em Bitcoin. Tipo assim, óbvio, a gente é igual a análise de investimento, sempre tem probabilidades, né? O cenário, ninguém aqui é capaz de prever o futuro, e até o Felipe colocou, vocês são caras que acreditam muito, mas a computação quântica é um risco, se não maior. Então existem cenários aqui divergentes até mesmo para quem acredita muito. Para nossas classes de ativos aqui, a gente encontra também no dia a dia, para fundo imobiliário, vejo vários vídeos do pessoal falando um monte de bobagem, né? E aí eu ignoro, falo, coitado, pelo amor de Deus, né? Mas tem gente que faz crítica que você fala, pô, aqui tem um fundamento que eu posso não concordar, mas eu tenho que trazer mais elementos para poder refutá-lo. Aí tudo bem. Exatamente, né? Então a minha pergunta é se vocês viram algum modelo ou alguma tese muito bem embasada para alguém da comunidade, para alguém que entende o Bitcoin, entende o mundo cripto, de que, olha, ele não vai valer tanto assim, ou ele está fadado ao fracasso por conta desses fatores. É uma pergunta que é difícil, assim, não é... Porque parece que vocês estão jogando contra, né, o mercado de vocês, mas eu poderia levantar vários aqui no mercado de renda fixa, porque isso aqui não vai dar certo nunca. Assim. Não, tem que fazer. Em inglês eles falam steel manning, eu acho que é o nome do termo, né? Fazer o advogado do diabo ali, senão quer dizer que tu não estudou o suficiente a tua tese, porque algum crítico tem, né? Cara, não consegui pensar em ninguém assim específico que eu acredito nele a ponto de achar que a tese está errada. Porque a minha tese, eu acho que eu gosto de pensar de duas formas. Tem a forma do Felipe, que eu sei que é muito um cara que gosta muito da essência do Bitcoin, vê ele como o futuro. Eu vejo assim também, mas pensando da ótica de investidor, pensando como eu falo com pessoas que talvez não acreditem tanto no ethos do Bitcoin. Eu penso como uma opcionalidade. Então, eu acredito que nas probabilidades está bom o suficiente para quem está investindo apostar em algo que não tem 100% de certeza que vai dar certo, mas tem muito mais a ganhar do que a perder. Então, eu não consigo usar um argumento de outra pessoa para provar que essa tese está furada se existe uma opcionalidade de que isso possa ser adotado, e a gente tem visto elementos materiais de adoção ao longo dos anos. E todas as vezes que eu tentei, aí assim, com toda a humildade do mundo aqui, mas todas as vezes que eu tentei ouvir as pessoas que teoricamente tinham muito mais sabedoria do que eu no mercado tradicional, foi um erro seguir elas. Eu ouvi isso da Faria Lima, e eu tenho uma história pessoal, se eu não posso citar nomes, mas lá atrás, quando eu ainda era um jovem gafanhoto no mercado de cripto, eu vendi um Bitcoin inteiro porque eu ouvi uma empresa muito próxima de mim no futuro falando mal do Bitcoin. Porra, cara. E aí eu falei, cara, assim, eu só confiei porque eu me achava um jovem gafanhoto que não sabia nada. E falei, cara, não é possível que esse cara, um economista formado pela USP, não sei o quê, que trabalha na Faria Lima, não é possível que eu tô mais certo que ele. Aí eu falei, não, se esse cara que eu confio nas recomendações está falando que Bitcoin vale zero, eu acho que eu vou diminuir meu risco. Foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, mas eu recomprei o Bitcoin depois. Pergunta que não quer calar, se você puder responder. Não na época que você vendeu o Bitcoin. Tá. Você perguntar quem era. Não, deixa a pessoa pra lá. Sacana pra caralho. Na hora que você vendeu o Bitcoin, vendeu o Bitcoin era o quê? Era uma pizza, era uma viagem legal, era um carro popular? Na época, um Bitcoin valia mais ou menos R$4.000. Caralho, valia nada. Eu nunca entre 4 e 10 mil reais. Assim, era pouco e tal, mas aí eu olhei e falei, cara, eu era estudante, né? Tinha pouca grana e tal. Assim, era uma fatia relevante para mim, os 15 mil reais que eu tinha em Bitcoin.
Aí eu falei, cara, sei lá, né? Pô, tô me formando agora, tem um futuro pela frente. O cara lá, bem mais velho que eu, manja tal, nem formei ainda, ele tá falando que é ruim, eu vou vender. E aí eu me ferrei. E quando eu vi com todo respeito mais uma vez, mas o Warren Buffett e o Charlie Munger discutindo sobre Bitcoin, e o Charlie Munger, acho que foi o Charlie Munger que falou que era veneno de rato ao quadrado, né, uma coisa assim, eu falei, não vou entrar nessa discussão, cara. Porque eles têm todo o mérito histórico deles no negócio que eles entendem. Então, mas é difícil tentar opinar sobre uma coisa que você mal se deu o trabalho de estudar. E quando vem um argumento furado como esse, eu nem dou atenção. Então, assim, eu acho que existem muitas pessoas que vão ter críticas válidas, e aí minha resposta é, beleza, isso é uma tecnologia emergente, ela não está perfeita. Se ela tivesse, não teria tanto potencial quanto tem. Então, ok, sua crítica é válida. Ela tem que chegar para mim como analista, ela tem que chegar para o desenvolvedor do Bitcoin, ela tem que chegar para a comunidade, para que ela possa pensar e fazer algo melhor a partir disso. Mas não é ela que invalida a tese ou a minha necessidade de investimento. Se eu olhasse para todos os buracos que tinha em cripto, não só o Bitcoin, em cripto como um todo, 6 anos atrás, eu não teria investido. Então, para mim, eu uso essa premissa. Assim, eu não consegui ver ainda ninguém trazer uma tese que desmontasse a minha tese. Eu só reforça porque me faz, como você falou, estudar mais para saber responder. Legal. Isso é um sinal de maturidade, cara. É igual quando, né, muitas pessoas que eu respeito, né, e, renda fixa é perda fixa, né, o Barsi muito fala isso, mas, cara... Fundo imobiliário é o conto do vigário. Fundo imobiliário é o conto do vigário. Dá-me paciência, senhor. Eu fico super tranquilo, né, cara, porque cada um construiu o seu patrimônio, sua renda de uma determinada maneira, então eu entendo quem fala, né, tem esses bordões, assim, para determinadas classes. Então, acho que é muito na pegada que você trouxe aqui. O Bitcoin tem uma taxa de retenção muito alta, bicho. Da galera que se converte, que compra, pouquíssimos % deixam de ser Bitcoiners. O churn é baixo. O churn é baixíssimo. Então, tem um fenômeno que, para a pessoa ter substância, estudo, conhecimento para fazer uma crítica boa, ela precisa de um tempo estudando a parada. E se ela tem um tempo estudando a parada, estatisticamente, a maior chance é de que ela esteja convertida. Ela seja pró-Bitcoin. Então é muito difícil você achar teses contra o investimento em Bitcoin que façam sentido hoje. Já vi várias ao longo da história, mas o mercado tem aquela característica sutil que é a de jogar a verdade na cara das pessoas, né? Então o cara que tá falando de Bitcoin, mal de Bitcoin há 10 anos e com o fundo dele apanhando de Bitcoin há 10 anos, não tem nem o que falar, né? Você tem aqui no Brasil gente que tem histórias incríveis, citou o próprio Barsi. E tem frases dele que são cômicas falando de Bitcoin. Porque ele construiu a vida dele em cima de um outro modelo. No Twitter você tem o caso do Cerise também, que é um puta de um gestor recentemente, fala mal de Bitcoin há anos, entrou numa aposta lá que envolvia Bitcoin, comprou Bitcoin para se redear, para se redear na aposta e virou Bitcoiner nos últimos 6 meses, porque o negócio não parou de subir. Então, quando as pessoas dão chance e se expõem e estudam um pouquinho mais, a opinião delas muda. O problema é que as pessoas que criticam veementemente não dedicaram esse tempo, porque tem outra história de vida, outro modelo mental, e, enfim, outro referencial. Mas isso não é para dizer que eu não tenho críticas ao Bitcoin, eu tenho várias.